A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando os evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos estudar sobre Marcos, né? Tudo que Marcos deixou escrito, nós vamos estudar. Estamos no capítulo 11 e o 12, né? Louvado seja Deus. Vamos dar continuação aí, não podemos parar, né? Porque é uma coisa muito importante que nós estamos estudando sobre toda a trajetória de Jesus, o ministério dele aqui na terra. Foi narrado por Marcos, por Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aprendendo. Glória a Deus. Querido Deus, meu Senhor, louvado seja o teu nome, toda honra e toda glória para ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender, Senhor, da tua palavra. Queremos passar para cada um que ouvir esta palavra que possam entender, ó Deus, a importância, Senhor, de saber algo sobre o seu ministério, sobre tudo que o Senhor Jesus passou por aqui, desde o seu nascimento até a sua ida para o Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, né? Aqui nós vamos falar hoje sobre início, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus sabia que quando ele entrasse em Jerusalém, ele seria perseguido e o seu final seria a cruz. Né? Seria a cruz. Então todos os discípulos temiam, na verdade, todos eles temiam a ida de Jesus a Jerusalém, porque Jesus já alertava eles a respeito disso. Mas ele tinha que ir, né? Era planos do Pai, planos de salvação para todos nós, e Jesus tinha que ir. Então diz aqui a palavra que Jesus, aproximando de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia, e ali diante de vós, e logo entrais, e acharei preso um jumentinho, o qual ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. E assim eles fizeram, né? Jesus enviou 2 dos seus discípulos, e eles foram e acharam de acordo com aquilo que Jesus estava dizendo a eles. E quando chegaram, acharam o jumentinho, levaram até Jesus para a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus ia entrando na cidade, aquele povo que acompanhava ele, no qual foram abençoados, foram curados, de alguma forma, eles receberam um milagre de Jesus e ouviam os seus ensinamentos, eles gritavam, falavam com muita reverência, muita alegria, e gritavam: Hosana, bendito o Rei, e cortava ramos, jogava assim na estrada onde Jesus ia passando, tirava suas vestes, jogava no chão para que Jesus passasse por ali. E foi uma entrada triunfal. Foi uma entrada triunfal. Só que quando Jesus chegou em Jerusalém, ele não encontrou nenhum amigo. Ele não encontrou nenhum amigo, né? Ele entrou em Jerusalém, todo aquele povo fez aquela festa toda na entrada dele, mas no fim ele se sentiu sozinho, sem um amigo. O que ele fez? Ele foi para Betânia, onde ali ele tinha o amigo Lázaro, aquele que ele ressuscitou dos mortos, Maria e Marta. Ele entrou e foi para uma outra cidade procurar seus amigos, porque em Jerusalém ele não tinha amigos. Ele tinha alguém esperando ele
para uma cruz. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. E depois de todo aquele triunfo que a multidão fez, ele não encontrou um amigo, ficou só. E o que aconteceu? Ele e os seus discípulos foram procurar amigos fora da cidade, foram para Betânia, casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram seus amigos. Mas, chegando ali, naquela cidade, ele passou por ali e viu uma figueira cheia de folhas, bonita. E ele foi procurar frutos, ele estava com fome, ele queria comer. Mas diz a palavra que ele não encontrou nada naquela figueira. Ele só encontrou folhas, não tinha um fruto. Ele só encontrou folhas. Bonita, porém não produziu nada. Jesus, naquele momento, ele se referiu ao povo, né? Ao povo que falam bonito, que mostram que são tanto, mas não produz um fruto na sua vida. Nada, nada. Jesus se entristeceu e amaldiçoou aquela figueira. E a palavra diz que a figueira secou. No outro dia, quando eles voltaram para Jerusalém novamente, a figueira estava seca. Os discípulos olharam e falaram: mestre, olha aqui aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou até as raízes. Mas Jesus disse para eles: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E foi isso que aconteceu. Ninguém comeu fruto dela porque ela secou. E Jesus respondeu para os discípulos que era assim, que não é somente ser uma árvore bonita para os olhos, mas precisa produzir frutos. Que lição, né? Que lição que Jesus deu, não só para os discípulos, mas para todos nós. Todos nós. A purificação do templo, quando Jesus chegou em Jerusalém, que entrou no templo, ele achou ali os cambistas, né? Fizeram da casa do Pai um verdadeiro lugar de negócios. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Olha, o comércio era grande ali, né? O comércio ali era grande. A casa do Pai virou uma casa de negócios, de vendas, de pessoas que se aproveitavam da situação, porque sabia que por ali passavam muitas pessoas, começou a transformar ali em um lugar de negócios, de venda, de roubalheira. E Jesus chegou e acabou com tudo aquilo. A casa do meu Pai é casa de oração. Não é para ficar essa bagunça toda que está aí. E Jesus, diz a Bíblia, que ele virou a mesa. Virou a mesa. Assim como ele fez com aquela árvore, chegou e amaldiçoou ela e ela secou, ele chegou no templo com toda a autoridade também e pôs aquele povo para correr dali, porque a casa do Pai é para chamar casa de oração, não covios. E ele ainda usou uma palavra muito forte: covil de ladrão e salteadores. Muitas vezes nós queremos ouvir de Deus mesmo errados, mas nós queremos ouvir palavra que eleva o nosso ego, que nos amacia.
Mas não é assim não. Quando o Senhor vem, ele vem com o cajado dele e toca em nós. E nós temos que aceitar, porque a correção do Senhor tem que ser aceita. Não adianta nós ficarmos achando que só temos que ouvir aquela palavra que agrada aos nossos ouvidos. Não. Jesus, ele dá a sua palavra de acordo o que precisamos, não é o que queremos ouvir. O que precisamos ouvir, que nós possamos tomar também como lição todo esse acontecimento lá no templo em Jerusalém. E aqui Jesus também fala da autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo caminho, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e anciões. Esses escribas e anciões, eles vinham para Jesus, não era somente para aprender nada com Jesus. Eles vinham para confrontar a Jesus com a lei, com aquilo que eles achavam que estava certo. E Jesus veio para mudar tudo. Para mudar tudo, porque a forma com que eles ensinavam o povo não condizia com aquilo que era verdade, né? Então, eles perguntaram para Jesus: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade para os fazer? E Jesus respondeu para eles: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos darei a autoridade como faço essas coisas. E o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam em si. Se responder que é do céu, ele vai dizer: então por que não creis nele? Se porém dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Porém Jesus, porém dissemos aos homens de temer. Então respondeu Jesus: não sabemos a que Jesus, por esta vez, lhe disse: não sabeis? Também, nem eu também digo com que autoridade eu faço estas coisas. Olha só, eles queriam pegar Jesus em alguma situação, né? Queriam pegar Jesus em alguma situação. Por quê? Com que autoridade de quem? Eles sabiam que autoridade Jesus tinha do Pai. Eles sabiam. Mas eles temiam falar. E então eles perguntaram para ver o que Jesus ia responder, para ver se eles pegavam Jesus em alguma situação para eles acusarem a Jesus. Mas Jesus, como já conhece o que passava em cada coração, Jesus falou: eu vou fazer uma outra pergunta. Se vocês responderem, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço isso. E quando Jesus fez a pergunta do batismo de João, eles ficaram sem resposta. Porque se eles dissessem que o batismo de João era verdadeiro, Jesus ia falar para ele: e por que vocês não creram no batismo de João se o batismo dele era verdadeiro? E se eles falassem que eram dos homens, eles temiam a multidão, porque o batismo de João não era dos homens. O batismo de João era o batismo vindo do céu, para se cumprir as escrituras. Então eles ficaram sem resposta. E Jesus também falou: bom, se vocês não querem me responder, eu também não vou responder com que autoridade que eu faço essas coisas que faço. E prosseguiu.
A parábola do lavrador mau. Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou e deu uma sobe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou servo, os lavradores, e o receberam deles frutos da vinha. Eles, porém, agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Depois um novo enviou um outro servo, e eles lhe fizeram a mesma coisa, insultaram, bateram e mandaram embora. E ainda outro, e assim aconteceu com 3. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, o qual lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Restava, mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos mantê-los, e a herança será nossa. E agarraram, e multaram, e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros? Ainda não leste estas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender, mas temiam, porque o povo compreenderam que contra eles proferiam esta palavra. Então distinguiram e retiraram-se. Aqui Jesus fala de um lavrador, né? Que tinha sua vinha, plantou e arrendou, pôs eles para colher, e no tempo da colheita ele voltava para pegar a sua parte, pegar o seu fruto. Mas os que arrendaram a terra, os seus trabalhadores, pegaram, prenderam os que vieram, bateram, espancaram e mandaram embora. E assim aconteceu com 1, 2, 3, até o único que sobrou foi o seu filho. Ele falou: não, esse daqui eles vão respeitar, porque é meu filho único. Eles vão respeitar o meu filho. Mas aconteceu que não respeitaram. Isso Jesus falou de tudo que aconteceu com os seus passados, seus profetas, os homens que enfrentaram a multidão, ao povo, para levá-lo aos pés de Jesus, e eles o rejeitaram. E por fim só havia Jesus para que pudesse resgatar a humanidade. E ele enviou o seu filho. E assim eles fizeram. Levaram o filho único até a cruz e o mataram. E aí procede o grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus. Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eles queriam mesmo, eles não queriam saber de nada, eles queriam confrontar Jesus. Todas as perguntas que eles faziam a Jesus, simplesmente eles queriam um confronto para pegar Jesus em alguma situação, para depois condená-lo. Mas Jesus era um homem sábio, cheio do poder de Deus, e sabiam de tudo que se passava na mente e no coração daqueles homens. E por isso eles o deixaram. Que Deus possa nos abençoar.
E por aí nós encerramos o nosso estudo de hoje para a glória do Senhor. Amém.